Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos e vou apresentar a matéria da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André da legislação previdenciária. Com relação à matéria federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores hoje diz respeito a uma declaração que, por certo, ela não é muito observada por parte dos contribuintes. Se trata da declaração de operações liquidadas em moeda e em espécie, DME. Essa declaração ela é de cunho obrigatório para apresentação por todas as pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que no mês de referência tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$30 mil ou equivalente em outra moeda, decorrentes de operações de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, prestação de serviço, aluguel e outras operações que envolvam a transferência de moeda em espécie. O que significa dizer que essa declaração deve ser apresentada por todas aquelas pessoas físicas e jurídicas que recebem, numa única operação, recursos de valor igual ou superior a R$30 mil em espécie. Então, ocorrendo esse tipo de evento, a pessoa física ou jurídica que recebe os recursos, ela fica obrigada a informar para a Receita Federal a operação, independentemente de saber se a origem dos recursos é ou não lícita ou não. A fonte dos recursos seja a fonte lícita. Independente disso, o contribuinte tem o dever de apresentar à Receita Federal a operação. E essa declaração ela deve ser feita sempre de forma mensal até o último dia útil do mês subsequente ao mês de recebimento dos valores em espécie. Então, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, se ele recebeu valores em espécie de igual ou superior a R$30 mil no mês anterior, ele deve acessar o site da Receita Federal e lá fazer as informações relativas à operação que deu causa ao recebimento desses valores. E quais as informações que ele vai prestar? Ele vai identificar a pessoa física ou jurídica que efetuou o pagamento, CPF, CNPJ, vai informar qual é o tipo de transação, o código lá da transação, se foi uma compra de um bem, alienação, mercadoria, prestação de serviço. Então lá tem um anexo onde tem todos os códigos do bem e o direito para identificar a operação. Ele vai descrever o bem, o valor da alienação ou da cessão, o valor recebido em espécie, certo? E a data da operação. Essa declaração é uma declaração que ela é de cunho obrigatório, não significa que ao contribuinte estar fazendo essa declaração para a Receita, ele estará dizendo que a origem dos recursos é suspeita. Isso não, de forma alguma. Na verdade, é uma obrigação, um dever do contribuinte de cumprir as normas. Se ele fez uma venda de um carro, por exemplo, e o adquirente do carro pagou lá o carro com valor em espécie, R$35 mil, vamos supor, independentemente da lisura da operação, da idoneidade da pessoa, se ele recebeu em espécie, ele tem que fazer, no mês subsequente, preencher a declaração para a Receita e informar todos os dados da operação, CPF de quem pagou, o CNPJ, o carro, o valor, a data e informar. Essa declaração, como eu disse, ela não é uma declaração de denúncia, ela não é uma denúncia, é uma declaração determinada por uma instrução da Receita Federal e que está válida. O contribuinte que se omitir quanto a não prestar essas informações, ele fica sujeito às penalidades, né? Então, as penalidades seria no caso de a não apresentação, a apresentação em atraso ou não apresentação, se ele for pessoa jurídica, é R$500 por mês ou fração. Então,
Sendo pessoa jurídica, R$ 500 por mês ou fração. No caso de pessoa, aqui quando for pessoa jurídica imune, isenta, certo? E do Simples Nacional. Agora, se for pessoa jurídica que não seja imune ou isenta do Simples Nacional, a multa é R$ 1.500 por mês ou fração. E se for pessoa física, a multa é R$ 100 por mês ou fração. Essas multas, como elas são multas mensais, né? Enquanto o contribuinte não cumprir com a obrigação, a multa está correndo. Então, no caso de R$ 1.500 por mês, que as pessoas jurídicas, lucro presumido, lucro real, essa multa vai acumulando. A cada mês é R$ 1.500 que se soma. Pessoa física, cada mês é R$ 100 que se soma. É lógico que se o contribuinte fizer a entrega em atraso, ele vai ter as reduções da multa, né? Então, ele vai ter reduções da multa de 70% se ele cumprir no prazo, ou se ele não cumprir no prazo, a redução da multa, não haverá redução da multa. Então, essa declaração, como eu disse no início, é uma declaração que, por certo, muitos contribuintes não devem estar observando, porque ela é muito pouco divulgada, mas é uma declaração de cunho obrigatório, está em vigor, que é a DME, Declaração de Operações Liquidadas em Moeda em Espécie. Como eu disse no início, estão obrigados pessoas físicas e pessoas jurídicas que recebam de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, recursos de valor igual ou superior a R$ 30 mil em espécie. Então é esse o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores na data de hoje sobre a legislação federal. Deixamos em aberto consultas e desde já desejamos uma ótima semana a todos e esperamos até a próximo painel tributário. Fique na sequência com o colega Luiz Antônio. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações da legislação do ICMS publicadas através de decretos e instruções normativas do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada, assim como uma notícia no portal do SPED. Tivemos uma alteração vinculada à denúncia espontânea, tá? O Estado, então, autoriza, a não constituição de crédito tributário na hipótese de denúncia espontânea aceita pela autoridade fiscal envolvendo o ICMS, acompanhada tão somente do pagamento integral do imposto e dos juros devidos. Isso é importante, porque trata-se de situações em que o contribuinte pode regularizar situação fiscal em que esteja pendente de pagamento do imposto. Outra vinculada a alho, a redução da base de cálculo prorrogada. Então, ele amplia e prorroga o prazo do benefício, no caso, da redução da base de cálculo por prazo indeterminado, e no caso, a alteração, ela tem, então, aplicabilidade já a partir de 30 de novembro de 2021. Depois tivemos uma alteração quanto ao Programa de Saúde Alimentar, estabelecendo a necessidade de identificação em documento fiscal, assim como alterações vinculadas a doações de mercadorias e serviços destinada ao atendimento deste programa. Então, um decreto também que traz alterações no regulamento do ICMS. Quanto a calçados, tivemos uma alteração quanto ao crédito presumido. Trata do decreto 56.213, cito este decreto exatamente pela importância, pois ele prevê novos prazos para a formalização da opção, pela sistemática, visando esse crédito presumido, que é concedido aos estabelecimentos fabricantes de calçados ou artefatos de couro, nas saídas decorrentes de vendas destes produtos e seus acessórios,
de modo que a carga tributária do ICMS resulte em 4%. Trata-se então da formalização da opção por não optantes pelo Simples Nacional e outras situações em que o contribuinte não tenha feito a opção até o último dia do mês da cientificação da sua exclusão do benefício do Simples Nacional ou até o final do ano calendário, no caso de novos contribuintes. Então, trata-se exatamente de uma situação em que é permitido a opção do contribuinte ao benefício. Depois tivemos uma alteração vinculada ao refino de petróleo e gás. Tá? Ele altera o percentual do crédito presumido do ICMS concedido a esses estabelecimentos que exercem a atividade econômica, né, com produtos de refino e gás natural em substituição ao regime normal de apuração. Também a redução da base de cálculo para saídas de suínos vivos de estabelecimento produtor. Tivemos então esse benefício estabelecido para o período de 1º de janeiro de 2022 até 31 de julho de 2022. Quanto a veículos automotores, tivemos uma alteração que traz a divulgação da tabela de preços sugeridos ao público, né, inclusive com alterações do endereço de eletrônico para a divulgação e também revogou dispositivos decorrentes das modificações das condições de fruição do benefício de base de cálculo reduzida no caso de saídas de veículos automotores. E depois, então, tivemos instruções normativas, né, as nossas orientações normativas aqui no estado do Rio Grande do Sul. A de número 96 trata da opção pelo crédito presumido por fabricante de prédio de aço e de estruturas metálicas. A de número 97 trata e define, né, a fórmula de cálculo do montante do ICMS relativo a operações em que o IPI integre a base de cálculo do imposto. Então, situações como, por exemplo, saídas a consumidor final, né, ou venda em que o destinatário irá utilizar o bem como ativo permanente. A legislação determina que o IPI integre a base de cálculo do ICMS, mas não havia na legislação, em termos de orientação ao contribuinte, como embutir o imposto federal, no caso o IPI, na base de cálculo de ICMS. Então tem uma fórmula específica que foi estabelecida pelo Estado e deve ser observada pelos contribuintes. Então o IPI integrando a base de cálculo, mas sendo embutido no próprio valor da base de cálculo do imposto. A instrução de número 99, então ela trata de procedimentos a serem adotados na emissão de documentos por estabelecimentos com atividade no segmento de rochas ornamentais. Por último, então, tivemos a notícia lá no portal do SPED quanto ao guia prático da escrituração fiscal digital na versão 3.0.8. Então, os contribuintes devem observar, então, esta nova versão do guia prático que foi divulgado no dia 2 de dezembro agora. Então, eram essas as informações da área fiscal vinculada ao ICMS do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir nesta oportunidade. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Desejamos então um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao nosso painel tributário, informamos que foi publicado no último dia 29 o Ato Declaratório Executivo número 93, aprovando a versão 2.1 dos layouts dos arquivos que compõem a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais
que é a nossa EFD Reinf. A nova versão dos layouts da EFD Reinf será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência janeiro de 2023. A versão 2.1 dos layouts da EFD Reinf já está disponível no portal SPED. Ainda na semana passada, tivemos a aprovação através do ato declaratório número 94 do layout para o preenchimento da DIRF, ano base 2021, exercício 2022. Informamos que os prazos de entrega e da aprovação do programa gerador da DIRF 2022 ainda não foram divulgados pela Receita Federal. Com isso, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Mais uma vez convidamos a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana.